Alô, galera do Estudo Play Maratoneiro! Bora com o Dinho Zambi agora? Bora se ligar? Trouxe pra você aqui dica super especial. Olha só, já seguiu o nosso canal? Você tá seguindo nossas redes sociais? Se liga, velho, não perca tempo não. Aqui é DZ. DZ com você vai dar certo, porque você vai ser aprovado. Clica no sininho e faz aí o seu like. Tudo isso você já sabe, mas agora eu vou dar a dica pra você do assunto que sempre cai no Enem. Claro, né? Todo mundo fala disso. A Era Vargas. Mas isso aqui, você já se ligou? Pai dos pobres ou mãe dos ricos? E aí, o que você acha? Que Vargas ele foi um pai dos pobres ou ele foi mãe dos ricos? Antes da gente emaranhar ou desemaranhar o seu conhecimento, vamos entender a cronologia dos fatos, beleza? Getúlio Vargas sobe ao poder em 1930. Esse primeiro governo dele dura 15 anos, vai até 1945. Por que primeiro governo? Porque depois ele sai, vem o Eurico Gaspar Dutra, depois ele volta ao governo. Ele volta, Vargas volta em 1951 até 1954 e ele governa até o seu suicídio. Vamos falar dessa primeira fase aqui, o seu primeiro governo, beleza? O Vargas ele sobe em 1930 no governo a partir de um movimento que ele mesmo iniciou. O Vargas ele consegue juntar a população brasileira. Eu costumo dizer que Vargas é o grande marqueteiro da história. Todos aqueles que estudaram Getúlio Vargas depois conseguiram fazer consigo próprio a política de marketing de Vargas, porque ele é um cara que ele é paternalista. Alguns chamam Vargas de populista, alguns chamam Vargas de aquele que atende às massas. Mas será que esse é o objetivo? Essa é a aparência ou esse é o conteúdo? Você valoriza mais o rótulo ou o conteúdo? Preste atenção, preste muita atenção, porque Getúlio Vargas ele sabe usar a sua imagem e ele tem conteúdo para distribuir para todo mundo. Ele consegue atender a todos. Cada um no momento apropriado. Então Vargas ele estudava o momento histórico, Vargas estudava o público-alvo, que ele queria direcionar exatamente determinada política, e Vargas controlava a mídia, né, pessoal? Vargas controlava a mídia. Então ele já tinha essa iniciativa de organização de gestão antes de ser presidente da República, porque ele era presidente do Rio Grande do Sul. Antigamente não se chamava governador, se chamava presidente do estado. Ele era presidente lá do Rio Grande do Sul, entenda como governador, que é mais fácil, né? E ele fez uma política exemplar. Claro, em 1930, ele consegue se juntar com aqueles que também queriam acabar com a antiga política anterior, a política do café com leite, a política oligárquica, aquela política aristocrática que só quem mandava era São Paulo e Minas Gerais, café com leite, se ligou? Então, o Vargas, ele consegue uma aliança com o paraibano, João Pessoa, que era o presidente do estado da Paraíba, e com o Antônio Carlos, que era de Minas Gerais, que acreditava até que poderia ser o novo presidente, já que ele era de Minas Gerais. No entanto, o que aconteceu em 1930 é que o presidente que estava governando o Brasil, Washington Luiz, ele indica, em vez de um mineiro, ele indica outro paulista, ele indica Júlio Prestes. Então forma-se a Aliança Liberal contra a indicação de Júlio Prestes pelo presidente atual, que era o Washington Luiz. E por que ele chama o João Pessoa? João Pessoa ele estava conseguindo, né, acabar com a manifestação que aconteceu no interior da Paraíba, que é a Revolta de Princesa, e o João Pessoa já não gostava há um bom tempo do próprio presidente Washington Luiz, porque ele não aceitava, ele negou o apoio ao Washington Luiz, até porque o Washington Luiz não atendia em nada que João Pessoa queria. Então essa rivalidade João Pessoa e Washington Luiz agradou muito a quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas convida João Pessoa, da Paraíba, para ser o seu vice. Forma-se então a Aliança Liberal. Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Paraíba, com João Pessoa. Minas Gerais, com Antônio Carlos. Disputando contra quem? Contra o Júlio Prestes, candidato de São Paulo, do Washington Luiz. Vocês sabem, né? Nós estamos falando de uma república velha, estamos falando de fraude nas eleições. Quem vence? Júlio Prestes, claro. Getúlio Vargas, então, se recolhe no Rio Grande do Sul. João Pessoa volta para Paraíba, mas antes passa ali em Pernambuco, onde ele leva tiros do seu João Dantas, o senhor João Dantas,
Getúlio Vargas, parece que lá do Rio Grande do Sul Getúlio Vargas ouviu os tiros. Diga aí, Getúlio Vargas, ele pega essa ideia de aproveitar a morte de João Pessoa, transformar ele no Marte e fazer com que João Pessoa se transforme assim num grande ícone para a conflagração das pessoas numa grande manifestação chamada Revolução de 1930. E aí o Getúlio Vargas ele consegue chegar no Palácio do Catete e se torna presidente sem dar um disparo, sem um derramamento de sangue. Mas ele fica no governo ali 2 anos, em 1932, São Paulo se revolta, faz uma manifestação, faz uma Revolução Paulista, que pede a Constituição, a Revolução Constitucionalista de 1932, não é feita a Constituição, Vargas abafa essa Revolução Paulista. Em 1933, Vargas ele consegue convocar a Constituinte, cria a Constituição de 1934, que é a Constituição chamada de Constituição Trabalhista, para atender às necessidades dos trabalhadores. Então a Constituição de Vargas, em 1934, tem um lema de atender aos anseios dos trabalhadores. Lembrando que em 32 já Vargas garantia o voto feminino. E em 34, a Constituição também consolida o voto feminino. Tranquilo? Logo depois, com a Constituição, então o governo ele passa a ser um governo constitucional, já que antes era provisório. Um evento muito importante que acontece já em 1935 é uma oposição dos comunistas. É a intenção dos comunistas de tomar o poder do país, a intentona comunista. Nesse momento, Vargas é contra e abafa também a intentona comunista. Então, Vargas, nesse momento, ele se mostra assim de direita. E quem cresce é um partido de direita, a AIB, Ação Integralista Brasileira, que soma pessoas com esse objetivo autoritário. Soma, sigma, em símbolo da AIB. E quem gosta disso é quem está na Europa, lá na Itália, fascista de Mussolini, e na Alemanha, nazista de Adolf Hitler. Então Vargas, ele se mostra muito influenciado pelo nazifascismo. Ó, se ligou? Já em 1935, até nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Quando chega em 1936 para 37, Vargas está vendo essa oposição comunismo e fascismo, comunismo manifestado, né, pela Aliança Libertadora Nacional. Aliança Libertadora Nacional, que muitas vezes é chamada de ANL, Aliança Nacional Libertadora. Entendeu? ANL. Então, essa ANL vai ser a oposição da AIB. Isso é um marco do governo constitucional do Vargas. AIB contra a ANL. Tranquilo, pessoal? Nessas indas e vindas, quando chega no ano de 1937, o Vargas ele dá um golpe. Ele diz que o Brasil está sendo ameaçado, ele arquiteta um golpe chamado Plano Cohen. Ele convida Olímpio de Mourão Filho, eles redigem e divulgam para toda a nação brasileira, através do rádio, já que ele controlava as mídias, ele divulga que tem uma ameaça comunista, o perigo vermelho, a ameaça vermelha está se apresentando no Brasil, é melhor garantir a segurança nacional. Ele dá o golpe e cria o Estado Novo. O Estado Novo varguista, o estadonovismo, que é uma ditadura implementada pelo governo de Getúlio Vargas. É nessa época do Estado Novo aqui, um governo de força, um governo com características muito semelhantes ao que está acontecendo de regimes totalitários europeus, como eu já falei, Itália e Alemanha, e o Vargas ele começa a criar um processo de extrema industrialização do Brasil. É muito interessante, viu, pessoal? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, marca isso aí para você. Beleza? Outro fato importante também do Vargas é que em 1942 para 44 começam as pressões norte-americanas em relação à Segunda Guerra Mundial. É claro que o Vargas ele recebeu o apoio da Alemanha, mas ele também recebe apoio dos Estados Unidos. E fica dos Estados Unidos, inclusive recebeu o presidente dos Estados Unidos na base Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Olha aí, então o Brasil ele vai fazer esse patrulhamento do Oceano Atlântico do lado dos Estados Unidos e envia para a Segunda Guerra Mundial cerca de 25 mil pracinhas. Interessante também, veja aí a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, você pode entender que o Vargas atende a todas as necessidades, tanto dos trabalhadores, dos miseráveis, das donas de casa. Ele atende através de uma Constituição trabalhista, ele atende também aos empresários, à burguesia industrial, ele atende até as pessoas mais humildes que precisam de educação, que precisam do ensino básico, as donas de casa, as mulheres. Vargas
é um polvo de muitos braços. Mas não se esqueça, Vargas, ele faz um discurso rótulo de pai dos pobres, mas por trás ele dá para os ricos, como ele passa a mão na cabeça dos ricos, como a sociedade paternalista da época, cujo dizia que os pais eles eram autoritários, obrigavam, davam broncas, e as mães passavam a mão na cabeça. Então, dentro desse contexto, o Vargas ele passa a mão na cabeça dos ricos. Vargas é mãe dos ricos. Show? Estudo do Play pra você e até a próxima dica de história com o DZ. Fui!